Qual que é o perfil da atual Polícia Judiciária brasileira? Que transformações que ela está passando? A Polícia Judiciária tem passado por transformações importantes porque ela começou a entender que é pilar da democracia brasileira. Então, ela começou a entender que precisa ser técnica, precisa ser bem preparada, precisa atuar com credibilidade junto à sociedade, mas ainda estamos no início do caminho. Nós temos enormes problemas na Polícia Judiciária, inclusive na Polícia Federal. E qual que é a importância da Operação Lava Jato, desse crescimento da operação para essas transformações? A Operação Lava Jato é muito importante para a polícia porque ela traz o apoio da sociedade. Ela traz credibilidade para o órgão, traz visibilidade e essa visibilidade protege a polícia. Porque, em tese, a Polícia Federal e as polícias civis elas são ligadas ao Executivo. E aí, agora vocês estão pretendendo ter, ou já tinha a ideia de ser mais independente. É essa uma das propostas? Independência é uma palavra forte demais para um órgão. A gente quer mais autonomia, porque independência é poder. Nós não queremos independência de poder. Nós queremos proteção para a nossa instituição. E quais são essas proteções? Nós queremos mandar o nosso orçamento diretamente para o Congresso Nacional avaliar e aprovar. Por quê? Porque o Executivo corta demais a nossa proposta orçamentária, contingencia demais a nossa execução orçamentária. Nós queremos que o nosso diretor-geral tenha mandato, seja escolhido por lista tríplice, para que não seja alguém ligado ao poder político, não tenha intervenção política na polícia. Nós queremos que esse diretor-geral tenha mandato para ter previsibilidade, ele não possa ser exonerado, nomeado de manhã, exonerado à tarde, como é hoje. Nós acabamos de passar por um diretor-geral que ficou apenas 3 meses na polícia. Esse diretor, quando entra com mandato, ele pode desenvolver os seus projetos. Hoje isso é impossível. Se alguma coisa acontecer na polícia e o governo não gostar, ele pode trocar sem precisar dar nenhum tipo de satisfação. Então, e a gente precisa que esse diretor-geral não precise informar ao poder político as ações da Polícia Federal, prestar contas de investigações da Polícia Federal para o poder político, que ele possa nomear os cargos internos sem necessidade de aprovação dos setores políticos do governo da vez. Nós queremos, na verdade, uma polícia, não só a Polícia Federal, como uma polícia judiciária, uma polícia de Estado e não uma polícia de governo. E de que forma palestras como essas que vão ser realizadas, que vocês estão fazendo, já fizeram em outros locais do país, né, ajudam na busca de concretização desses pleitos? Ajuda a esclarecer a todos os envolvidos por que a gente quer, para que a gente quer autonomia, para que a gente quer fortalecer as instituições. Trazer esse diálogo que, inclusive, a imprensa já nos disse, já nos deu feedback de que nós já avançamos muito, que antes era mais difícil compreender por que nós queremos autonomia. Então, essas palestras, esses diálogos com a imprensa tornam tudo muito transparente. Traz para a população, traz para os envolvidos qual é a nossa ideia e por que ela é importante para o país. E também a existência desses novos meios de investigação também estão ajudando a ampliar o trabalho ou até facilitar o trabalho das polícias. O que está muito em voga é a questão da colaboração premiada. De que forma a colaboração premiada ajuda nas investigações policiais? Primeiro é importante dizer que os novos meios de investigação, como a colaboração premiada, são frutos de debates como esse que a gente está tendo agora. Esses debates que nós estamos tendo agora provavelmente vão resultar em aperfeiçoamentos da legislação e novos mecanismos de investigação. Então ela é fruto e não ela é consequência e não causa dos avanços que a gente está tendo. A colaboração premiada é um instrumento importantíssimo, porque sem ela, muitas vezes não é possível aprofundar uma investigação. Porque tem informações que só quem faz parte da organização criminosa tem. Então, é um instrumento valiosíssimo. Só tem que ser utilizado com responsabilidade, com parcimônia e com técnica. E essa possibilidade que agora foi consolidada pelo STF das próprias polícias celebrarem os acordos, ajuda? Primeiro, eu tenho que dizer que está muito expresso na legislação. Não deveria nem ter havido
esse questionamento no STF, né, porque expressa que a polícia pode fazer colaboração premiada. Foi uma decisão do legislador, mas infelizmente houve esse questionamento por parte do Ministério Público. Esse questionamento foi resolvido pelo STF, nós podemos fazer colaboração premiada. A polícia celebra, o Ministério Público opina e o Judiciário decide. É esse o desenho constitucional e é muito importante que isso tenha ficado muito claro. Acredito que a partir de agora a gente tenha menos disputa entre as instituições e mais colaboração. Essa questão da Operação Lava Jato, dos vários acordos de colaboração premiada, de alguma forma prejudicaram ou até ajudaram essa questão da autonomia? Porque muito se falou que o próprio poder político, inclusive candidato falando, que o poder político precisa conter as polícias, porque está invadindo esfera. Esse apoio popular, como é que o senhor vê essa tensão entre o poder político e o apoio popular para a autonomia das polícias? É um obstáculo enorme. A PEC 412 de 2009, que é a que dá mais autonomia à Polícia Federal, ela vai fazer 10 anos o ano que vem. A gente não conseguiu tirar nem da CCJ ainda. O poder político tem enorme resistência a dar mais autonomia às instituições. Depois da Lava Jato, a gente viu muito pelo contrário, a gente viu discussão no Congresso Nacional para criar a lei de abuso de autoridade, que torna, inclusive, a interpretação de juízes, de promotores e de delegados crime. Então, a gente está tendo um processo de amarrar as instituições em vez de prevenir, de fortalecê-las para prevenir novos casos de corrupção. Então, é um jogo de xadrez que a gente precisa jogar muito bem jogado para ter o apoio da sociedade para que as instituições sejam fortalecidas. Não acredito que venha de maneira natural. E então, quais são as próximas metas e os próximos desafios das polícias judiciárias? Os próximos desafios é atuar nas várias frentes. A Polícia Judiciária precisa ser fortalecida legalmente, ela precisa ter credibilidade, essa credibilidade vai vir dos trabalhos bem feitos, técnicos, que vão nascer da boa preparação dos profissionais, de estudos, de desenvolvimento das teorias, da doutrina, da prática, é isso que vai trazer, e principalmente investimento nas polícias. Sem investimento, sem recursos, é impossível fazer polícia judiciária nesse país. E nisso a gente ainda está muito longe. Hoje, o orçamento do projeto de lei orçamentária de 2019 destina 3% do PIB para a segurança pública. Para a saúde é 10%, para a educação é 11%. É uma diferença muito grande. A gente não tem garantia de que os recursos virão. E quando os recursos vêm, o poder público, o poder político ainda prioriza outras instituições e deixa a polícia judiciária absolutamente sucateada. Se não houver investimento, se não houver recursos materiais e humanos, não tem como fazer boa investigação no país. E aí você coloca a própria democracia em risco. Doutor, qual que é a importância da Operação Lava Jato para essa mudança de visão das pessoas em relação à polícia judiciária? Bom, acho que a Lava Jato foi um marco para a compreensão do papel da polícia judiciária, principalmente no Estado democrático de direito aí nos últimos anos. Eu acho que foi uma forma de mostrar a qualidade do trabalho da polícia e a importância desse trabalho para a sociedade. Acho que isso hoje é reconhecido de uma forma quase unânime. E como é ser um dos precursores ou a cabeça dessa operação? Não, acho que foi um trabalho de equipe ali, talvez uma conjunção de fatores que acabou levando a que o trabalho pudesse evoluir, uma série de circunstâncias, entre elas algumas alterações legislativas, um cenário mais ou menos favorável ali, e felizmente eu acho que a gente conseguiu entregar um trabalho com uma boa qualidade ali para a sociedade, que é o papel da polícia. Com esses novos meios de investigação, já não tão novos, porque a lei é de 2012, né? Esses meios ajudam nessa busca por maior autonomia das polícias judiciárias? Eu acho que sim, com certeza. Qualquer ferramenta de investigação, ela acaba sendo fundamental para que a polícia possa desempenhar melhor o seu trabalho, né? Então, quanto mais
você tem, às vezes, para enfrentar determinadas estruturas criminosas, você tem que ter algumas armas diferentes ali. Esses meios de investigação são exatamente nesse sentido, você ter um reforço ali nessas ferramentas para poder, óbvio, você nunca vai ter como estar no mesmo nível de uma organização criminosa do tamanho das que a gente enfrentou nos últimos anos, mas você consegue pelo menos ter ferramentas para conseguir buscar uma paridade ali próxima da atividade deles. E nesse caso, o principal é a colaboração premiada? Eu acho que não dá para dizer principal, mas é um elemento importante porque ele conta com a participação de alguém que está dentro da estrutura e muitas vezes você, com informações que você dificilmente ia conseguir chegar sem que alguém quebrasse esse esquema de confiança ali e resolvesse indicar alguns elementos ali que são muito difíceis de ser provados, principalmente em casos de corrupção. Muita gente associa o Instituto da Colaboração Premiada com impunidade. O que o senhor pode dizer para tranquilizar as pessoas nesse sentido? Eu acho, na verdade, só vai gerar impunidade se ele for mal utilizado, né? É aquela velha história de que você vai trocar, às vezes, um benefício para um criminoso de uma escala menor para alcançar uma escala maior da estrutura criminosa. Então, se ele for bem utilizado, você não vai ter impunidade. Você vai acabar chegando a quem efetivamente é o responsável pela estrutura e quem deveria ser exemplarmente punido. Ai, desculpa, me deu uma pontada. Que isso? Agora, quais são os próximos desafios da Operação Lava Jato, já que são várias fases, né? Eu acho que o grande desafio é centrado hoje nas autoridades com prerrogativa de foro, nos casos que tramitam no Supremo Tribunal Federal, né? Que a gente não teve até agora, a gente não tem casos de condenação, foram os grandes beneficiários ou os responsáveis por sustentar esse esquema por tanto tempo, e é o desafio de você ver o judiciário dar uma resposta a esses casos ali das autoridades com prerrogativa de foro. Esses institutos, essas formas de investigação, a maior autonomia, tanto da Polícia Federal quanto da Polícia Civil, de que forma que palestras como a que a gente está realizando aqui hoje contribuem para a melhoria da Polícia Judiciária? Eu acho que é muito importante para a troca de informações, de experiências, para que os organismos policiais possam trabalhar, principalmente em conjunto, ou nivelar experiências ali para conseguir enfrentar esse fenômeno de criminalidade que é quase, talvez, uma das maiores preocupações da sociedade hoje.